Olá pessoal! Que alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje trazemos uma mensagem muito importante sobre chamado é algo que muitas vezes não damos atenção em nossas vidas, mas que Deus nos ensina a descobrir e aplicar em todas as áreas. Por isso é fundamental que vocês vejam essa mensagem até o final. Afinal, Deus quer que vocês conheçam o seu propósito em tudo o que fazem e vivem. E nós queremos ajudá-los a entender melhor essa importante mensagem, então não percam mais tempo e assistam a esse vídeo até o fim. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir esse conteúdo, para nos ajudar a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Vamos juntos aprender sobre o propósito que Deus deseja que nós conheçamos. Deus deseja abençoá-lo com este vídeo. Reserve 5 minutos do seu tempo para embarcar em uma nova jornada emocionante em sua vida. Prepare-se para receber uma abundância de provisões e respostas que estão chegando em nome de Jesus. Consigo achar o seu chamado. O seu chamado está em 1 Pedro capítulo 2. Eu acho que é no verso 20 e pouco. Sim, é a partir do 20. Que diz que você foi chamado para sofrer por fazer o bem. Você é chamado para sofrer por fazer o bem num mundo que não entende, que é egoísta, pervertido. Você está saindo das trevas para a luz, certo? Você vai viver sua vida, Filipenses 2, sem murmurar, sem reclamar, e o mundo vai ver você como uma criança inocente e inofensiva no meio de um mundo pervertido e egoísta, para quem você brilha como um luzeiro levando a luz da vida. Isso é Filipenses 2. 1 Pedro diz que se você sofre por agir errado e aceita isso bem, o que há de mais é assim que deveria ser. Mas quando você sofre por fazer o bem e aceita com paciência, agora sim, ele diz: para isto fostes chamados, pois vocês têm Cristo como exemplo e devem seguir os seus passos. E então temos uma vírgula lá em 1 Pedro capítulo 2, para seguirdes os seus passos, vírgula, ele vai começar a listar os passos. O primeiro da lista diz não cometer pecado. Irmão, isso é perfeição, ninguém é perfeito. Ele não está falando de perfeição, está falando de não deixar o pecado contra você ter o direito de produzir pecado em você. Ele está falando de vencer o mal com o bem, de devolver uma palavra dura com uma resposta branda, o amor cobrindo uma multidão de pecados. Isso soa como evangelho para mim? Isso para nós não pode ser um amém de domingo. Eu fico sozinho com ele. Eu li essas coisas, chorei e entendi, eu estive com ele sem você ver. E eu disse, a minha vida não é minha. Eu quero que tudo isso seja realidade em mim quando eu olhar para os homens que eu vejo que você vê. Que se eu achar que alguém deve ser jogado fora, eu esteja olhando errado. Eu não quero ver um homem pelo que ele não é, mas pelo que ele foi criado para ser. Eu quero sempre poder crer e ver o melhor no homem. Eu quero ter essa habilidade, essa sabedoria e essa autenticidade e sinceridade que alcança as coisas e as puxa para fora, mesmo quando não há pista delas. Deus, eu tenho que ver os homens como você os vê. O que você viu em mim quando eu era um perdido, egoísta, quando eu confiava na minha consciência e convicções, mas não sabia de nada, mas sabia que a minha vida estava errada e não queria admitir, de alguma forma você nunca mudou sua opinião sobre mim. Seu amor nunca falhou. Eu quero esta verdade em mim, para que eu possa ver os homens como você vê. Se for para te representar, se for para ser o seu corpo, então entre no meu. Certo? E isso é muito mais do que se sentir bem. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, você pode abrir se quiser. No verso 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, tenha ele domínio sobre toda aquela lista lá. Eu vou ler para você. Eu quero começar do começo porque eu quero o entendimento do começo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ele não está falando de pessoas. Criou Deus, pois, o homem. Veja, no verso 26 ele pensou sobre isso e no 27 ele fez um verso depois. Ele diz que Deus criou o homem, então o homem não veio de uma poça de lama, do Big Bang e tudo isso que as pessoas falam. A palavra de Deus, que todos dizemos que cremos, diz que Deus criou o homem. Você concorda?
Ok, mas ele não só criou o homem, ele o criou à sua imagem. Bem, se olharmos para o Espírito de Deus, ele não tem cabeça, braços, olhos, nariz, pernas e toda essa coisa que temos no nosso corpo físico. Quando ele fala imagem, você pode estudar a palavra se quiser. O que eu estou dizendo é que se eu estivesse andando pela rua e encontrasse uma Bíblia no chão, pegasse, abrisse e lesse, eu entenderia Deus de forma mais simples do que fazemos. Tipo, quando Deus escreve que ele fez o homem à sua imagem, significa que ele o fez com intenção, com propósito, há uma razão de existir. Deus não fez simplesmente o homem, ele é cheio de vida, quantos sabem que ele é cheio de vida? Mas ele não simplesmente espirrou enquanto brincava com o barro, ele espirrou e o homem estava lá em suas mãos. Não aconteceu assim. Ele disse, do seu coração ele disse, façamos o homem. Eu já vi na minha Bíblia em Eclesiastes, há um tempo para nascer e aí está você e aqui estou eu. Nós somos a vontade de Deus, você está aí porque Deus disse. Haja você. Certo, você não é um acaso. Quantas pessoas estão por aí dizendo, minha vida é um acidente, eu não deveria ter nascido. Bem, isso não importa muito, o que importa é que você está aqui respirando. Seu coração está batendo, você está aqui. De fato, a Bíblia não ensina que você está aqui pela união de um homem e uma mulher. A Bíblia ensina que você está aqui porque há um tempo para nascer. Uma corrida de 500 milhões de espermatozoides para um óvulo e você venceu. Não seja enganado, nunca deixe que a vida fale mais alto do que a verdade, é na verdade que há a liberdade.